Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, continuando a segunda parte, né, no primeiro vídeo, é estudar para que sua santidade seja confirmada. Então, né, estava sendo explicado sobre a reparação, né? E então, eu expliquei já na primeira meditação. E continuando, aí ele fala assim das pessoas nesse tempo que ele quer criar, né? Que está formando, que são esses filhos da divina vontade, que não quer essas pessoas ignorantes dele, sobre o conhecimento dele, não. Né? Ele está formando filhos conscientes, abertos, que conheçam o seu Criador. E como que ele faz isso? Trazendo o livro do céu, que é esse manual que traz para nós esse conhecimento de Deus, que é um manual para você voltar à ordem, ao estado original para o qual você foi criado, que é o livro do céu. Então, o livro do céu é justamente isso, porque ele vai trazer todas as informações sobre Deus, sobre a intenção de Deus. As verdades que estão no livro do céu são as intenções de Deus, é o que está na mente dele. É ele se revelando. É ele contando quem ele é, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele, né, todas as coisas, o que ele fala sobre todas as coisas. E muito mais, né? Porque vai ser um relacionamento com Deus em que ele tem respostas para dar sobre tudo, né? E tem direcionamentos para dar sobre tudo, de acordo com a vontade dele que ele quiser nos falar, né? E de acordo também com a disposição da alma de querer entender, de conversar com ele, de se entreter com ele, porque também depende do interesse da alma. Se ela não perguntar nada, se ela não tiver essa curiosidade, se ela não tivesse interesse de se interagir com Deus, então não tem o que ele falar com a pessoa, né? Então, assim, é uma interação, é um convívio mesmo de duas pessoas, né? É uma vida mesmo verdadeira, né? Então, o livro do céu é justamente para a gente voltar à ordem, que é as informações nesse tempo que Deus está dando, que Ele escolheu esse tempo para trazer essas verdades. É o tempo que Ele escolheu. E Ele revelando o seu plano, né? O que, na verdade, a divina vontade sempre esteve, mas a gente não sabia, não percebia, né? Vivia a nossa vida sem compreender os propósitos de Deus, sem ver a nossa vida como um propósito de Deus, né? Achando que Deus estava distante de nós e que a gente só tinha que simplesmente corresponder aqui à vida, sobreviver, né? Mas não tinha um para quê, uma vontade querida de Deus, né? Uma direção para dar sobre tudo. E a gente vai descobrindo que Deus está mais na nossa vida do que a gente imagina. Ele sempre esteve, é nós que não estávamos conectados. E aí a gente vai vivendo essa conexão com Ele de novo, mas não é um conhecimento simplesmente teórico, é vida prática, né? Essa vida com Deus, esse voltar à ordem, não é pela teoria, não se volta à ordem original, né? Se morre para a vontade humana e vive na divina vontade por teoria, só por você falar. Só por você falar para si mesmo, eu estou voltando à ordem, eu estou na divina vontade. Não, é vida verdadeira. É um retorno verdadeiro, com ação, com atitude, com prática, com mudança de vida de verdade, com mudança de pensamento de verdade, com atitudes verdadeiras, concretas, né? Então, eu achei bem legal essa comparação, né? O livro do céu que Jesus deseja é como se fosse assim, é uma fábrica, um manual, uma fábrica de santidade, né? Uma fábrica de santos, né? Porque ele realmente está nos recriando de novo, nos refazendo de novo. Então, é uma fábrica de santidade na prática. É real que nós estamos vivendo aqui, a gente sabe disso, né? Porque são coisas que se a gente não pôr na nossa vida, se não houver mudanças verdadeiras, fica tudo no livro do céu, fica tudo no conhecimento teórico. Mas não tem vida, não tem fruto, né? É só a sementinha que foi colocada. Mas se o processo dela germinar e dar frutos, depende dessa ação prática, de atos, né? E as situações na nossa vida é justamente para isso.
para viver isso na prática, para que se encarne essas palavras dentro de nós, porque a palavra do livro dos céus, tudo que nós estamos vendo, ela tem esse poder de criar em nós aquilo que ela é, mas também depende do quanto a gente vai comer ela, né, se alimentar dela. Depende assim da nossa disposição, atenção para aquilo que está sendo falado. Então, o que Deus quer de nós é isso, é atenção, de querer aprender, é interesse, é disposição. Né? Que o livro do céu é Deus falando e nós obedecendo o que Ele está dizendo ali, puro, 100%, né? Nu e cru. O que Ele está nos formando, essas informações, é Ele que está trazendo da vontade dEle. E nós ouvimos e obedecemos o que Ele está dizendo. Mas para obedecer, a gente tem que prestar atenção para entender o que Ele está falando, senão não adianta, não produz vida. Entra no ouvido e sai no outro. Então a gente tem que ter muita atenção em Jesus. Sair do elemento humano, que às vezes atrapalha muito, e ficar no divino, né, do que Jesus está falando. E dentro dos vídeos que a gente ouve também, né, os exemplos, as coisas que são ditas, não é para a gente ficar no humano do que está sendo falado ali, mas é para a gente pegar a mensagem divina, o que Deus está fazendo através daquele exemplo, o que Deus está nos ensinando, porque aquele exemplo é para nos ajudar a entender mais aquela mensagem que Deus está falando, está explicando mais Deus, o exemplo é para explicar Deus, o exemplo é para explicar a ação da divina vontade na prática, para nos ajudar a entender como que ela se manifesta, como que é essa ação dela, o que que ela produz na alma, qual que é o efeito dela na alma, qual que é a atitude dela, né? Então, assim, os exemplos práticos são para que a gente entenda mais ainda aquela verdade se encarne dentro de nós, faça mais sentido, porque faz mais sentido quando a gente entende. Então, os exemplos ajudam a gente a entender o que Deus está falando, mas não é para a gente ficar no humano, mas ficar no divino, né? É muito importante isso. Então, é muito importante esses ensinamentos que Ele dá. E aí a gente vai descobrindo que a divina vontade sempre esteve na nossa vida, mas a gente não prestava atenção, não via, a gente estava totalmente fechado em nós mesmos, no nosso eu, no nosso egoísmo, né? Muita gente que aprendeu a se virar sozinho, a se ver sozinho na vida, né? A se ver assim como eu que sou a responsável pela minha vida, eu que sou responsável pela minha sobrevivência, eu que garanto o meu pão de cada dia. Então a gente vivia assim, vendo mais a gente agindo do que Deus agindo. Mais a gente pensando do que Deus pensando. Né? Mais sendo a gente mesmo, com a nossa inteligência, do que sendo a inteligência iluminada por Deus. E a gente vai descobrindo que qualquer coisa boa que foi feita não é porque nós éramos bonzinhos. Era Deus em nós. Era o amor dele derramado em nós. Era a presença dele, não era a nossa pessoa. Puramente a nossa pessoa por ela mesma, fazendo aquilo, pensando aquilo, tendo aquela inteligência. Não, era Deus, né? Era Deus agindo através das pessoas na nossa vida e nós também. E a gente vai descobrir essa ação divina em todas as circunstâncias que nos acontecem, que às vezes a gente culpava nós mesmos ou as pessoas pelas coisas também, e vai aprendendo que tudo está dentro da permissão de Deus, e tudo tem um para quê, de nos mortificar, né? Aí a gente vai aprendendo o valor da mortificação, das humilhações que nós passamos, dos desprezos, o valor de cada frustração, de cada coisa que a gente passa, contrariedades, tudo. E aí a gente vai vendo diferente, vendo tudo em direção a Deus, né? Sentimos, né, as mortificações e cruzes, mas como algo que Deus está enviando para o nosso bem. Não vemos isso com mal, não vemos isso como castigo, não vemos isso como uma coisa ruim, mas a gente vê isso como amor de Deus, como Deus assim, tirando joias da nossa alma através da dor, produzindo joias de atos de sacrifício, de atos de doação, de reparação, Ele usando da nossa humanidade para viver nela. Então nós temos uma outra realidade à medida que vamos sendo transformados por esses conhecimentos, né? Uma nova realidade vai ter na nossa vida. Então a gente assim não fica assim aborrecido com as coisas, mas a gente vê a oportunidade. Em tudo que acontece se torna oportunidade. E nós sentimos as dores também, as mortificações que a nossa própria pequenez causa. Quando a gente é lerdo e não percebe alguma coisa, alguém chama a nossa atenção. O marido vem e chama atenção. Ai, Ruth, nossa,
Você esqueceu o que eu te pedi para fazer, né? É uma mortificação, a lerdeza é uma privação daquele momento de ter lembrado. Se esquecer algo é a privação de ter lembrado. E da lembrança, né? A privação, a memória na hora não funcionou. É uma privação da sua pequenez, da sua natureza. Mas você se perdoa e você vê tudo isso como oportunidades de reparatórias, né? Porque tudo Deus se aproveita, nada se perde na divina vontade. Você não vê assim como você que fez aquilo, sabe? Porque, igual ele falou, mas acho que foi no outro vídeo, que a Luísa ficava assim, é no outro vídeo isso, tá? É que a Luísa ficava assim, eu não vou cair, né? Eu vou calar minha vontade humana e ofertar tudo para Deus, eu vou esperar quanto tempo for necessário. Vai ser, eu esqueci o nome que ela disse, mas é tipo assim, vai ser meus estratagemas de amor para Jesus. É eu fazendo meus estratagemas de amor para Ele. É minha forma, né, de mostrar para Ele que eu amo Ele, né? Mas aí depois Jesus falou assim, estou confundindo Jesus em amor. Aí ele virou para ela e falou assim, não, é eu que estou confundindo você em amor. Na verdade, era eu fazendo isso em você. É eu que provoquei essas situações para tirar isso de você. Então, a gente vai vendo que é sempre uma ação inicial dele, um passo inicial dele. Você só precisa corresponder, estar atento. Porque sempre é uma ação inicial dele, é um passo à frente que ele dá. Então, é ele que te provocou aquilo, ele que te provocou aquele esquecimento, ele que permitiu aquele esquecimento. Então, assim, você não vê mais como você fazendo nada, você sozinho. Você não se olha no sentido eu lerdo, eu burro, eu não sabendo, eu sendo humilhado e oferecendo isso para Jesus. É eu que estou reparando Ele, é eu que estou amando Ele, é eu que estou fazendo esse ato para Ele. Não, é sempre Ele que provocou aquilo para tirar aquilo de você. É Ele que provocou aquilo, é Ele que quis aquilo, né? Então Ele usa de tudo, até Ele não fica... quando eu esqueci de falar... O meu marido me pediu algo e na hora que eu esqueci de fazer o que ele pediu. Então, nesse momento, Jesus se afastou de mim. Aí eu vejo só eu. Não existe mais isso. Não. Ele permitiu. Às vezes você está tão assim, ocupado no vídeo, ocupado no meditando ou reparando uma situação de dor que você viu. Enfim, né? Você está tão assim que você esquece, porque você é desligado mesmo, meio desapegado do humano. Não é uma maldade sua, né? Mas acontece, entendeu? Aí as pessoas não entendem essa indiferença, elas vão ver mesmo como um desprezo com elas, mas aí você fala, desculpa, eu vou me corrigir, eu vou ficar mais esperto, tá bom? Da próxima vez eu não esqueço, né? Você fala assim, entendeu? Você não tem problema de pedir desculpa, você não existe, você não... né? Você não tem esse problema, né? De ser pequeno, de ser nada, você é um nada. Mas ao mesmo tempo você não fica, eu tenho que ser perfeito para aquela pessoa, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Você não fica se vendo, né? Mas você sempre vê. Assim, Deus permitiu, tem um propósito, tem uma reparação aí, né? Tudo tem um para quê. Então você sempre vê uma ação divina que permitiu que aquilo acontecesse. Nada vem por acaso na sua vida. Não é você que escreve nada. Não é você que intervém nas coisas, que controla os acontecimentos. Você não tem controle de nada, né? Então, assim, tudo é Ele, né? Tudo é Ele. Né? E você vai ver na ação dEle, até as privações que Ele permite você passar, de uma lerdeza. Às vezes você não entendeu uma coisa, achou que Jesus queria de uma forma, e Ele para te humilhar às vezes, porque você tem um desejo muito grande de você acertar sozinha, de você entender sozinha. Aí Deus deixa sua mente se fechar e você ter um entendimento errado de uma coisa e Ele te corrigir. E você fica, mas não é o Senhor que fala em mim? Eu posso falar tudo que vem na minha mente, que é o Senhor? Então, Ele permitiu que você falasse aquilo. Você não tem que ver culpa, você não tem que ver nada, você não tem que ver você provocando nada. Ele permitiu isso, né? Ele permitiu que os véus sejam fechados para você e você teve um entendimento errado ali. Mas por quê? De repente quer te mortificar de alguma coisa que você tem de você saber, de você não precisar de ajuda, de você querer acertar tudo. Aí ele te mortifica. E faz muito isso comigo, me privando muitas vezes. E a atitude real que Jesus quer de mim é eu ir até alguém e perguntar.
é eu precisar de ter a Aline e perguntar para ela o que está acontecendo. Justamente por causa daquela coisa de querer saber sozinha, de querer entender tudo sozinha, né? De querer ouvir Jesus sozinha. Mas aí o que Jesus fala com isso? Olha, ela que está querendo. Ela que está querendo entender. Ela não está preocupada comigo, com o meu interesse só assim no que eu quero. Ela está preocupada dela se ver conseguindo. Então eu privo ela de luzes nas situações da vida dela. Ela fica brava, nervosa, porque quer ver com a luz aquilo que está acontecendo e não consegue ver com aquela luz ampla, né? Aquela luz assim poderosa. E eu deixo ela assim porque ela fica dependendo de você mesmo falar para ela, mostrar para ela que ela não tá vendo. Aí ela fica assim, meu Deus, como que eu não vi isso, né? Mas enfim, aí ele faz isso porque de repente ele vê algo na gente que não tá certo. Então ele põe a gente numa situação assim, privado disso também, pra gente ter, porque às vezes ele quer o maior ato que ele quer de humildade, de abandono, vamos dizer assim, de não de pensar em si mesmo, é você perguntar para uma outra pessoa, porque para você perguntar para uma outra pessoa, não, já é uma certa forma, uma mortificação muito grande, você reconhecer que não sabe, e você ter a humildade de ir até aquele outro e pedir ajuda, tipo assim, ele faz isso também porque às vezes ele quer corrigir coisas no nosso caráter, quer corrigir coisas dentro de nós, ele é a forma com que ele quer que a gente seja pequeno, simples, que a gente não queira entender tudo por nós mesmos, né? Para não ser, talvez, autossuficientes. De repente ele vê que tem uma tendência a uma autossuficiência e ele vai corrigindo isso dentro de nós. Então, às vezes as privações de luz é porque quer ver se você também tem a humildade suficiente de ir lá e perguntar, se você realmente tem a disposição de ir lá e perguntar. Né? Ele faz isso para te colocar nesse cerco também, porque, de certa forma, no grupo, ele põe a gente no cerco de interação. Por mais que ele também nos ensina no individual, da gente ouvir ele e ter a vida com ele, não é totalmente 100% isso. Ele não quer que a gente se separe da realidade que nos pôs no grupo, de família, de crescer junto, de depender também do que o outro tá, da luz que o outro se alimentou e vai passar para você não pensar assim, eu tenho que ter luz só para mim. Então, ele te põe uma humildade de você ouvir o áudio do outro e às vezes ele vai ver o que você não viu, para mostrar assim, o quanto ele é grande, o quanto a palavra dele é infinita, e quando ele mostra assim a sua pequenez que não alcança tudo, é muito bonito, porque assim, ele fala assim que tem um trecho que Jesus fala assim, eu permito, eu nunca vou permitir o ser humano ser perfeito para ele mesmo. E eu opero passo a passo isso na alma, justamente porque todos os dias ela vai se mover para querer me amar cada vez mais. Se ela se visse totalmente plena, totalmente assim, já sei tudo, já conquistei tudo, já alcancei tudo, ela não ia se preocupar mais em adquirir mais, em conhecer mais eu, porque ela já se sentia assim, que já superou, né? Mas eu permito assim que todos os dias eu perceba, nossa, quanta gente ainda. A gente não fica no privado, quando a gente descobre mais coisas de Deus, a gente fica assim, nossa, como eu não sei nada ainda. Meu Deus, tem muito chão pela frente. Isso fomenta em nós uma disposição, um desejo de conhecer cada vez mais, de perceber assim, meu Deus, o mar é mais fundo do que eu imagino. Quando eu acho que já estou chegando no chão, no fundo, já vi de tudo, ainda tem muita coisa, né? Então eu sou um peixinho nesse mar imenso, né? E é muito importante isso, esse gota a gota de Deus, né? Justamente porque todos os dias você está ali de novo, vazio para ele encher de novo, vazio para ele encher de novo, vazio para encher de novo, né? E então ele permite assim, você vê se você precisa um do outro, né? A gente precisa uns dos outros. E é o submarino, né? Todo mundo entrando ali. Então também é uma forma porque não fez a santidade divina para ser uma coisa assim egoísta, isolada. Eu ler no meu livro do céu aqui, pronto, não interessa mais nada, porque está sendo falado no grupo. Aí o outro fulano também, eu também, só eu e Deus aqui, não interessa mais nada, mais ninguém. Não, ele põe a gente nesse cerco, ele põe a gente nessa vida em comum, né? Porque ele é comunidade, ele tem essa comunidade, olha como ele formou os apóstolos, né? Então, assim,
Ao mesmo tempo, precisa ter o individual de cada um com Jesus, de cada um ter intimidade com Jesus, né? E aí, mas ao mesmo tempo, lugar de doação, de transbordamento, em que um chega para o outro, né, e conta aquilo que aprendeu, conta aquilo que ele falou, doe essa vida. E se a pessoa ainda não consegue, ela ter a humildade de ir até aquele que sabe, que entende, que possa ajudar, que não tem essa coisa de, ai, que vergonha, eu também tinha que saber. Eu não posso fazer essa pergunta, eu não posso perguntar o que é reparação, todo mundo vai pensar mal de mim, é o que mais é falado no grupo, e eu vou perguntar agora isso. A pessoa tem que ter coragem de perguntar. Para perguntar tem que ter um despojamento de si mesmo, entendeu? Então, assim, é muito importante isso, né? Então, essas privações também, a gente vai vendo tudo como tem um propósito de Deus ali, tem um propósito de, tipo, sempre de você ver, quando você vê que você é um nada, que você não é suficiente, isso é bom. Porque quando o ser humano se acha alguma coisa, é terrível. E ele protege você de si mesmo, né? Dessa visão. Então, quando ele faz isso, é para que você não se enche, né? Então, é muito importante isso, né? Ele permitir isso. Então, ele sabe quando ele precisa privar alguém de alguma coisa. Porque muitas das vezes ele deixa você fazer primeiro o ato e depois que você vai compreender aquilo, né? Então é muito importante isso, tem sempre um propósito, até porque para ser real aquilo, né? Porque se você falasse assim, a pessoa não tinha que primeiro fazer um resumão do nosso dia e mostrar tudo o que vai acontecer para a gente ficar prevenido, que amor é esse? Seria tudo falso, seria tipo roteiro de cinema, em que o ator já sabe o que ele tem que falar, é só treinar. Chega na hora lá e só precisa, é hora de chorar, tá bom, vou chorar aqui. Mas é tudo falso, tudo fake. Não, nós vivemos coisas reais. Os atos na nossa vida prática não seria real se a gente tivesse as informações antecipadas. A gente só teria que fazer cena na hora. Não é ensinação a vida na divina vontade. É que a gente segue, tem um roteiro de luz, de informação, vamos dizer assim, que está tudo no ato único de Deus, mas a gente não sabe. A gente vai recebendo de gota em gota. O acontecimento chega até nós, e muitas das vezes a gente é pego de surpresa, faz espontaneamente aquilo, vai entender depois. Então, assim, mas também é uma vida consciente, mas essa consciência é no tempo certo. Não é uma consciência antecipada, entendeu? E essa consciência, e também ele quer desenvolver essa consciência desenvolvida de acordo com o interesse da criatura, em compreender aquilo, porque aí ele vai ver o amor da pessoa, de verdade. Vamos ver se essa aqui me ama mesmo, se ela se importa com a minha vontade mesmo, ou, entendeu? Ou se ela simplesmente é aquilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? Tudo isso é teste também. É uma forma dele nos formar, é uma forma dele dispor a gente. Então, assim, quando acontece uma coisa e você ficou bravo mesmo. Não vem um roteiro antes falando, fique bravo agora. Não, você ficou bravo mesmo. Então, aquilo foi real. Aquela situação foi real. Aquela reparação foi real. Aquela lágrima foi real. Aquela privação foi real. Aquela dor precisou ser real para Deus usar ela. Entendeu? Para trabalhar em você. Então, assim, nós vivemos coisas reais na hora certa. Tudo certo. Não seria bom a gente ver lá na frente. Não seria verdadeiro. Seria uma violência também muito grande. Seria tirar nossa liberdade de escolher. Porque a gente todos os dias está escolhendo, né? Essa tensão de ouvir ele ou não ouvir. Então é muito importante o que Deus faz conosco, né? A forma com que ele nos educa numa liberdade muito grande. Todas as pessoas estão dentro disso. Todas as pessoas têm acontecimento na vida delas. As pessoas passam por cruz, mortificação, privação? Passa. Mas às vezes ela não sente essa privação nesse sentido de se preocupar com Deus. Ai, Senhor, nesse momento eu queria a sua luz. Eu me senti privada dessa luz do Senhor. Eu queria entender o que o Senhor quer. Às vezes ela não é essa privação que elas sentem, porque elas não conhecem, elas não têm essa vida com o interior, com Jesus. Não é essas dores dela, ela não sente essas dores. Mas aí Deus permite na vida delas através de onde elas põem o coração delas. É a privação, às vezes, do filho, porque a pessoa é idólatra do filho. É a privação do amor do esposo, porque essa pessoa
colocou o homem no centro do universo, aí Deus permite, de repente, situação de traição, né? O pecado foi a pessoa que quis e escolheu, mas Deus permitiu que acontecesse, porque aquela pessoa era muito apegada àquele homem ou aquela mulher, muito apegada àquela pessoa. Aí Deus permite a perda mesmo da pessoa, permite situações que a pessoa fica privada, né, de um familiar, né, mas tem todo um para quê, né, que Deus permite aquilo na vida da pessoa. De várias coisas que ela queria e ela é privada, entendeu? Ela queria ter uma outra aparência, ela queria ser rica, ela queria uma outra família, ela queria outras realidades e não tem. Então Deus assim não dá tudo assim também. Ele permite porque justamente tem um para quê ali, porque quer formar o caráter daquela pessoa. Então assim, a pessoa tem um apego muito grande, tem coisas na pessoa que precisa mudar, entendeu? E aí que entra o poder da verdade, né? O avalo benéfico que vai para essas pessoas, mas as pessoas que Deus coloca na vida delas para ser instrumento de luz para elas. E muitas vezes Ele usa de nós, nas situações que Ele permite, que Ele dá a circunstância, para a gente também ser um canal de Deus na vida das pessoas. E muitas das vezes Ele pode mandar alguém vir conversar com você que está numa realidade dessa, e você ser esse instrumento de Deus. Eu achei muito bonito o exemplo que a Aline deu dessa mulher, né, que estava revoltada com Deus porque perdeu o filho. E Deus deu a luz para a Aline do que tinha que falar para ela. E era muito importante o que foi falado. Então, qual o ato que Deus queria nisso, nesse exemplo dessa pessoa que estava revoltada porque perdeu o filho, e Deus mostrou para a Aline o que estava acontecendo, e ela foi e teve boca, né, para falar o que Deus queria para a pessoa. E qual o ato que Deus queria? Era exatamente esse, da criatura, né, defender a honra de Deus e falar a verdade. Porque hoje em dia a gente tem aquela coisa assim de que, dependendo da verdade que você fala, mata a pessoa. A verdade não mata ninguém. O que mata é a pessoa continuar numa situação dessa. Isso mata porque é a alma da pessoa que está em jogo. Às vezes a gente pensa no corpo, pensa no humano da pessoa. E aí deixa de dizer a verdade, mas a alma da pessoa que importa. E a honra de Deus naquela alma, por quê? Porque Deus investiu nela. Jesus derramou o sangue dela por aquela pessoa. Então, o ato, olha que bonito, pensar na honra de Deus, pensar em defender a honra de Deus. Então, quando se diz a verdade, o que nós estamos defendendo? A honra de Deus, né? Fazendo com que aquele sacrifício de Jesus não seja em vão. Aquele sangue, né, que ele derramou ali por aquela alma, não seja jogado fora. É como se você pegasse, achei lindo isso, pegasse o sangue de Jesus derramado no chão e despejasse de novo na pessoa. Pegasse aquele sangue e jogasse de novo na pessoa, através daquela luz que você fala para ela, né? Através daquela verdade que você diz para ela, né? Então, assim, meu Deus do céu, você está dando o céu de novo para a pessoa, você está dando de novo para a pessoa uma convicção nova, uma oportunidade. E está defendendo Deus, está defendendo a honra de Deus, está defendendo a verdade de Deus. E isso é muito valioso. Então, dizer a verdade não tem problema. Dizer a verdade é o que realmente vai fazer bem para as pessoas, porque só a verdade pode curar o ser humano, só a verdade pode libertar o ser humano. Ah, mas você não fica com medo de dizer a verdade e aquela pessoa morrer depois que você falou? Aquela pessoa ficar deprimida, né? E aquela pessoa ficar não sei o que, mas aí a gente tem que se preocupar com a parte de Deus. Até porque você vai falar as coisas quando Ele der a oportunidade. E você tem que se preocupar com a honra de Deus, com a vontade de Deus. Com o bem que talvez aquela pessoa ali não vai saber aproveitar aquele bem. Mas um dia, meu filho, quando ela chegar no juízo particular dela, ela vai agradecer a vida dela toda por você ter falado aquilo para ela. Porque ela não vai poder falar, ninguém me falou, Deus. Ninguém me deu essa informação de que eu era idólatra do meu filho. Ninguém teve coragem de falar isso comigo.
Não, uma pessoa falou, você que não quis acolher, mas uma pessoa te disse. Então é muito importante isso, sabe? A justiça de Deus também é muito importante isso. E aí eu achei muito importante o que foi falado. Que por que você sabe que fez a coisa certa quando você fala a verdade? A paz que você sente. Que o maior sinal de que é Deus, aquela obra é de Deus, que é Deus que está em você, que você tem uma vida verdadeira com Deus, o maior sinal de uma vida verdadeira com Deus é justamente a paz que você sente, é o maior sinal. Porque a paz, igual foi falado no outro trecho, que Jesus, né, destronou as virtudes, né? Ele falou assim, a paz é divina, está acima de todas as virtudes. A virtude da prudência de não falar, a virtude de ficar um pouco no silêncio, né? De evitar, né? E muitas situações assim. A paz é divina, Jesus falou. É divina, é coisa de Deus. Então, é o maior sinal de que é Deus na alma é a paz. Isso não... Aí é o demônio, não foi o demônio, não. Se a pessoa de repente chama de demônio, aí você tá me dizendo essas coisas, tá me perturbando. Ah, essas coisas que você está dizendo é para me perturbar, é para tirar a minha paz, é para me perturbar. Isso não é de Deus, não pode ser de Deus, não. Deus não fala desse jeito com as pessoas. As pessoas podem pensar o que quiser, mas dentro de você, você vai saber a verdade. Porque não tem como. Quando você fala a verdade, quando eu falo para uma pessoa que Jesus pôs no meu coração, eu sinto paz. Quando eu não falo uma coisa, eu me sinto péssima. Eu me sinto horrível. Na hora. E é um tormento mesmo. É uma perturbação mesmo. Entendeu? Você fica com aquele sentimento de dívida. É horrível a culpa gerada. E não é Deus. É o tormento do demônio mesmo. Né? Ele é o agente da justiça. Então é horrível. Entendeu? Ele vai te mostrar a hora que ele quiser falar. E a hora que não quiser, te cala. Mas ele vai te dar a oportunidade quando ele quiser, né? Não é uma coisa que você provoca. Ele mesmo manda. A pessoa vem falar com você, tá vindo falar com Deus. Se tá vindo falar com você, tá vindo falar com Deus. O que Deus pôs, se Deus pôr algo no seu coração, você fala. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Muito nisso mesmo. De não querer viver nessa omissão. De não ter medo, sabe? Para não deixar Deus privado, né? Porque a pior coisa que tem, meu Deus, é assustador. É trocar a criatura, é ficar com a criatura e deixar o Criador. Entendeu? E não é amar o próximo, porque você está amando o corpo, né? A amizade, conservando a presença daquela pessoa material, mas não está se preocupando com o espiritual, né? Não está se preocupando com a alma dela depois, porque o quanto que talvez aquela situação que ela está vivendo é prejudicial para a alma dela. Entendeu? O quanto que ela pode até se perder por causa da forma com que ela está vivendo. Então isso é muito sério. Eu tenho falado muito com Jesus nesse sentido, pedindo muita graça dele, né? Muito mesmo, porque precisa, gente, é o certo. E essa paz é real, porque, nossa Senhora, quando você sabe exatamente que você fez a vontade de Deus, você disse o que Deus queria, não importa se as outras pessoas às vezes entendem aquilo como uma violência feita para elas. E até pode dizer que o que você está fazendo é julgar, é acusar, é apontar o dedo, porque a pessoa às vezes fica na defensiva, porque elas têm medo, né, de fazer a vontade de Deus. Mas com Deus, sabe, Deus falou no seu coração e você pôs para fora o que ele falou, a paz que você sente, e você não fica orgulhosa, porque às vezes o retorno das pessoas é horrível, né? Às vezes você fica numa situação assim que você fica feia na fita, parece que você fica feia na fita. Então você não fica assim orgulhosa, assim empoderada. Você fica em paz e feliz por saber que Deus foi defendido. Às vezes você fica feia na fita, você fica horrorosa na fita. Mas não importa. Importa que Deus foi defendido. Importa que a mensagem dele, você não matou ele. A vida dele em você. Porque se ele te traz uma informação, ele está dando a vida dele. Então você não matou essa vida, você comunicou. A vontade divina apareceu. Uma criatura fez ela aparecer. Uma criatura deu voz para ela. Naquela circunstância em que ninguém às vezes dá voz para Deus.
Então é muito importante isso, porque se a gente ama mesmo a Deus e dá valor a tudo que Ele fez, então uma prova disso é a gente ser aberto, sincero, verdadeiro. Claro que vai ensinar a gente a fazer isso do jeito certo, né? Ele vai dar sabedoria de como fazer isso, mas assim, é importante, é muito importante falar a verdade, que é uma das coisas que Jesus já me falou. Você vai pagar o preço? Você vai pagar o preço mesmo, né? Porque o preço da minha posse é esse. Você vai pagar o preço, né? Que é, é falar, porque senão ele não vai te dar a ciência divina. Para ter o dom da ciência divina, tem que ser essa boca, tem que ter boca. Senão não tem ciência divina, não tem. Tem que ter boca, né? Para que Deus vai comunicar e falar com alguém que não vai falar? Para que Deus vai conversar com alguém que não vai ter boca para falar o que ele disse? Não tem sentido. Deus não conversa, Deus não joga a conversa fora, ele não é ocioso. As conversas de Jesus não é conversa ociosa. As conversas de Jesus são conversas lógicas, coerentes, profundas, né? Totalmente realísticas, né? Totalmente importante, entendeu? Então, vai falar isso, realmente é justo falar que não é. É justo, é muito justo. Ele vai falar e vai poder investir em quem fala, em quem dá os exemplos que ele dá, vai pôr na mente da pessoa, a pessoa dá os exemplos que ele dá. Não é só falar para a pessoa, é falar na sua partilha, o que Deus colocar. É deixar sua mente aberta para aquilo que Jesus quiser trazer. As palavras que ele quiser trazer, não calar, e essa palavra eu não vou falar não, deixa eu trazer uma outra colocação, porque alguém pode ouvir e interpretar mal. Você faz já essa matemática na sua cabeça, já é você calando Deus. Não, você fala e transmite, né, o que ele está dizendo, né? Não ficar com medo, não ficar pensando, ai, mas essas palavras aqui é de baixo calão, essas palavras aqui podem ser mal interpretadas. É muita responsabilidade no YouTube, as pessoas vão ouvir, né? Sabe? É umas coisas assim. Aí ele quer dar exemplos bons, ele quer falar mais, mas aí a pessoa fica com medo e fica só em cima do trecho, na zona de conforto. E não deixa pular para fora, né? Mas, né? Não aceita ser boca dele, entendeu? Então, é diferente. Se ele fala das almas tagarelas e ociosas por aí que só sai conversando besteira, pode reparar, essas pessoas não têm vergonha de falar. E elas não têm vergonha de dar seus exemplos, mais sujos que sejam, as pessoas estão falando cada coisa, sem vergonha nenhuma nos podcasts. Podcast de 2 horas, 3 horas, com pessoas só falando besteira, das coisas que elas vivem abertamente, sem nenhuma vergonha. E como ela se sente fazendo aquelas coisas que elas fazem, sem nenhuma vergonha na cara. Elas falam, 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 falam. Então, palavras são lançadas o tempo todo. Então, tem que ter os lançadores do divino. Tem que ter os que fazem o jogo de Deus. Tem que ter os que lançam essas palavras de Deus também. Entendeu? Tem que ter esses também que anunciam. Tem que ter um lugar. Entendeu? Se alguém falar assim, nunca teve uma palavra diferente, é tudo. Eu fiquei nas trevas porque era só isso que eu vi, era só isso que tinha na terra. Não é verdade, ele vai mostrar lá, ó. Gente lançando minhas palavras o dia todo. Olha lá, um monte de vídeo, um monte de coisa minha, né? Só minhas palavras sendo lançadas, lançada. E pessoas reais, com seus exemplos, com sua vida, contando, partilhando, entendeu? Então, nós temos que defender a honra de Deus, fazendo esse trabalho de pegar o sangue de Jesus, de colher, de aproveitar, de não desperdiçar, de valorizar, né? E a paz que você sente não vem de seguidores, não vem de números, não vem nem do marido, não vem do marido dizer isso mesmo, eu gosto do que você está fazendo, eu concordo com tudo que você está falando. Não vem de resultados assim. Às vezes a gente é simples, as pessoas veem a gente simples, às vezes até meio lerdo, né? Às vezes meu marido da gente acha a gente até meio assim. Meu marido às vezes me acha meio apavorada, aparece às vezes minhas misérias para ele. Um apavoramento daqui a colar, ele acha que eu sou meio perturbada quando eu falo as coisas, entendeu? Às vezes assim, para a pessoa, você fica assim, velado. Deus, e ele que faz isso, é Deus que faz você ser assim. É Deus que faz as pessoas não dar muito importância para você.
É Deus que permite que você seja vista assim como uma pessoa muito comum e até sem graça. Muito sem graça, assim, sabe? Ele permite isso mesmo, porque ele te esconde, entendeu? Mas a paz é você saber a verdade que você vive com Deus. Que se Deus está recebendo a glória, se Ele está feliz, entendeu? Se Ele está sendo amado, se a vontade dele está sendo defendida, né? Se você não está falhando com Ele, de estar lá meditando, de estar lá olhando para o divino, de estar lá valorizando o que Ele está dizendo, acabou. As pessoas podem pensar que você é o que for, entendeu? Então, a paz que você sente não vem de resultados humanos. Isso não pode infundir a paz em você, entendeu? Só Deus pode infundir a paz na alma. Só a presença de Deus pode infundir a paz na alma. Não são circunstâncias humanas e resultados materiais, tá? E hoje é muito importante essa palavra sendo dita, porque ele falou uma coisa aqui muito séria, né? Sobre essa realidade do porquê que o ser humano está tão doente. Por que o ser humano está sem paz? Não consegue dormir, né? Ou vive pelas drogas lícitas, que são os antidepressivos, ou pelas drogas ilícitas, que são as drogas, álcool, cigarro. Por quê? Por que esse mundo está cheio de jovens, crianças também que estão tomando remédio? Cheio de gente vivendo à custa de remédio, antidepressivo e tantas coisas. Entendeu? Culpa. Essa falta de Deus. Essa culpa. Porque não estão fazendo a vontade de Deus. E se não fazem a vontade de Deus, fazem sua vontade humana, por consequência vem a culpa. E a culpa atrai quem? A culpa atrai o acusador. E quem é o acusador? É Deus? Não. São os demônios e são ministros da justiça. É eles mesmo que atormentam a cabeça dessas pessoas. Por causa delas não estarem fazendo a vontade de Deus, não se importarem com a vontade de Deus. E por isso elas sofrem tanto na mente. Tanto na mente. Tanta perturbação que tira o sono. E porque a perturbação, Jesus já deixou muito claro, já é sinal dele mesmo. A perturbação não é de Deus. A paz é de Deus. A perturbação, não. Essa perturbação de culpa, de tormento, né? Ruth, mas a gente não pode ter estado de ânimo em que a gente sinta, parecendo que a gente é culpado de algo? Pode ter estado de ânimo. Aí você tem que avaliar de onde vem isso. Né? Nessa vida interior com Jesus, se você tiver dúvida, pergunte a alguém e relate o que aconteceu. Pode ser estado de ânimo de Jesus, sim, porque... Mas você vai saber, eu acho que vai saber. Entendeu? Porque se você sabe se tem culpa no cartório, se tem rabo preso com alguma coisa ou se não tem. Ele não vai te deixar na ignorância, assim. Pode ter pessoas que não saibam aonde está falhando, pior que pode. Mas então ela precisa ser corajosa e de partilhar, e de perguntar, e de ouvir o que Jesus está falando. E obedecer na hora, não ficar no mimimi, não. Obedecer na hora que Jesus está falando. Entendeu? Mas assim, ele pode permitir você sim ficar, parecendo que você está perturbado. Mas dentro de você, você vai saber que não é de você, porque você não tem motivos para isso. É isso que tá. Você vai saber que você não tem motivos interiores. Você tá em paz com Deus. Você, tipo assim, não tá chateado com nada. Não é um sentimento seu. Não é uma coisa sua em direção a ninguém. Não é uma preocupação pessoal sua, humana sua. Não é uma coisa sua. E dentro de você, você sabe que Deus está no comando de tudo. Então, de repente, ele pode te trazer um estado de ânimo, sim. Ele pode permitir isso, mas aí você, na hora, vai ofertar para ele. Você não vai ver você não vai ver demônio. Você não vai dar glória para demônio, você não vai ver você. Você vai ofertar para Deus, você vai entender que é Jesus em você trazendo o que as pessoas estão passando. Porque se as mentes das pessoas estão assim, é óbvio que Jesus pode te permitir uma situação assim. Eu já tive estado de ânimo que parecia que eu estava deprimida. Mesmo eu não tendo motivo nenhum, eu não fui lá tomar remédio, eu não fui falar que era demônio, mas eu também não vi como culpa, né? Não fiquei pensando em culpa, mas eu entendi que era o estado das criaturas, que ele comunica para nós, entendeu? Parecia que eu estava deprimida, parecia assim, que eu não tinha motivo para viver mais, entendeu?
Então ele pode te mandar esses estados de ânimo, mas é diferente uma coisa da outra. Por quê? Porque se os seres humanos estão passando por isso, ele não fala que usa de nós para assumir as próprias culpas das pessoas, para sentir nossa própria culpa, para a gente reparar por essas pessoas, pedir perdão por essas pessoas, ofertar por essas pessoas, fazer os atos opostos que essas pessoas fariam, que é correr para o medicamento. Aí o que você faz? Corre para Deus e pede socorro. É o que elas tinham que fazer, porque elas vão atrás do psicólogo. Elas não vão até Deus, elas não percebem isso. Elas não avaliam a própria vida para ver o que eu estou fazendo de errado, as minhas escolhas. Aí Deus muitas vezes pode usar o psicólogo e falar para elas através do psicólogo: olha, você é muito centrada em si mesmo, você está sendo egoísta, você só pensa em você mesmo, você quer ter o controle de tudo, tem que mudar isso, isso e aquilo. Pode, mas elas precisam obedecer às orientações que são a forma delas espiar o próprio sofrimento, porque esse sofrimento também tem propósito. Não pensa que Deus faz as coisas por fazer, não. Ele permitir que a pessoa passe por isso, ter que passar por essa humilhação de ter que ir no psicólogo e reconhecer que tem um problema, essa humilhação de ter que se tratar e pedir à família, avisar a família: eu estou me tratando. Toda essa humilhação também de reconhecer a sua fraqueza. E se ela aceita passar por isso e faz tudo, obedece tudo e começa a mudar e obedecer às orientações, começar a sair de si mesmo, vai ajudar alguém, vai ajudar uma pessoa, né? Contribui na sociedade de alguma forma, né? Vai participar de projeto tal, vai ser vicentina, sei lá, vai fazer uma caridade na igreja, vai fazer uma coisa. E se elas começam a se movimentar e respondendo a isso, entendeu? Isso se torna meio de purificar elas. O próprio tormento e a dor delas é o meio delas voltar para Deus, porque ele fala que a dor é para enxertar Deus na criatura. Se não é pelo amor, vai pela dor. É um meio que Deus usa, né? Então, esses sofrimentos são expiatórios, se ela se aproveitar bem deles, se ela valorizar, se ela mudar, sim, com certeza, né? Deus não faz nada errado, Ele sabe o que Ele está fazendo, entendeu? E às vezes Ele usa de nós para reparar por essas pessoas também, para fazer os atos opostos. É que justamente assim, você pode sentir isso, você pode às vezes sentir como se você estivesse deprimida, mesmo estando em paz. Mas aí você não vai ficar prostrado na cama o dia todo. Você vai ter as atitudes corretas. E isso é reparatório. Agora é diferente desse tormento que está falando aqui, que é da culpa mesmo. E essa dor, essa tristeza é uma informação para a alma também. Quando a pessoa está amarga e vê que é algo dela mesma, alguma coisa perturba ela, são assim sinais de coisas que tem que se ajustar na vida dela. Né? Quando Jesus, às vezes você fica assim: nossa Senhor, tem uma situação ainda que me dói tanto. Eu ficava assim: Jesus, por que tem situações ainda com meu marido que me dói tanto? Se está doendo em mim, ainda tem coisas em mim que tem que ser purificada do meu humano. Por que o meu marido fala ainda me machuca? Por que machuca assim? Não no ponto de eu pensar assim: Deus, nossa, olha que triste ele falando isso, deixa eu ir lá chamar a atenção dele para defender Deus. Ah, não, magoa a minha pessoa mesmo. Eu ainda sinto dentro de mim. Eu fico pensando naquilo, remoendo aquilo que está falando. Esse remorso, esse remoer as coisas é tormento. Esse rancor é tormento. E ele permite, muitas vezes, porque ele tá querendo algo. Ele está te acordando com a realidade na sua alma que precisa mudar. Olha, filho, você não se abandonou ainda nesse sentido. E eu quero um abandono verdadeiro, não quero fingimento. Senhor, mas eu não me entreguei tudo para o Senhor, eu não disse que eu renunciava a apego ao esposo, a ficar olhando muito para o esposo, a ficar preocupando muito com o que o esposo pensa. Aí Jesus vai e fala: tem que ser real. Ainda tem, aí a entrega vai ser mais verdadeira ainda, porque você toma consciência real de que tem aquilo e você vai e entrega de verdade aquilo. Mas de repente a situação está de ordem que você tem que corrigir. Às vezes ele te incomoda com a situação, porque às vezes também tem assim, ó. Acontece assim, você tem uma indiferença, mas Deus te incomoda com algo que tem que ser resolvido e parece que te perturba com a verdade que fala: filho, vai resolver aquilo te perturba. Senhor, por que eu estou preocupada com isso agora que meu marido falou? Eu não sou de ficar importando mais.
Por que agora isso está martelando aqui? Aí você tem que perguntar para Jesus, porque às vezes ele está incomodado com aquilo e você não vive numa indiferença sobre os efeitos assim, porque senão você vive uma vida de efeito. Ah, eu vivo numa paz, nada me incomoda. Meu marido pisou em mim igual se pisa na barata, mas eu não fiquei chateada. Mas e Deus? Deus gostou? Não é Deus que vive em você? Ele pode ser esmagado igual uma barata? A vida divina em você pode ser esmagada igual uma barata? Entendeu? Ele não está pecando? Você acha que só porque você se desapegou a alma da sua esposa não importa? Né? Então Deus vai te incomodar para iluminar aquela alma que está no pecado. E você é instrumento de Deus, na sua carne. E vai te incomodar com a situação de pecado, para você ser essa luz, para corrigir aquela situação que está ali. Porque o reino divino não é só dentro de você, mas ele se expande ao redor de você. E Deus quer expandir o reino de Deus através do seu esposo, através dos seus parentes, através dos seus filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir a indiferença com Deus, com Jesus. E achar que tudo é a gente, né? Nossa, eu fiquei perturbada com o que ele falou. Não, dentro de você não... Você vê que não é seu, que não é pro lado pessoal que você leva. Mas você compra a briga de Deus. Você não leva as coisas pro seu lado pessoal, mas Deus vive em você. E cuidado. Então tem coisa que Jesus vai falar para você assim, ó, chama a atenção do seu esposo. Parece que você tá perturbado quando vai falar com ele. Nossa, que mulher rancorosa, você tá jogando na minha cara isso que eu disse. Nossa, que não sei o quê. Às vezes você vai dar uns gritos e parece que você é uma pessoa perturbada. Você não fica bonita na fita, você nunca fica bonita na fita. Isso que é interessante. Mas você está defendendo a glória de Deus. Isso é muito importante, né? E tudo dentro da ordem que ele põe. Não é uma coisa que você inventa. Deixa eu ir lá ver, descobrir se tem pecado no meu marido escondido no celular dele, pra mim já ter uma situação pra mim ir lá xingar ele. Não são coisas assim, né? Nossa vida é simples, é uma vida simples, né? Somos pessoas simples, temos ali um ou outro compromisso na paróquia, o trabalho comum de comer como qualquer outra pessoa, a vida real mesmo, de casa, de cuidar da casa, de vida, com as pessoas que você conhece, convive, que é responsável por elas. É uma vida simples, né? As oportunidades que ele dá são coisas diretas. Não é coisa que a gente, com o nosso humano, faz, né? Porque muitas pessoas fazem a violência da virtude, que é o que a gente vê aí no YouTube. Muitos católicos também fazendo a violência da virtude. Então, eles ficam vigiando o padre 24 horas para fazer vídeo do padre. Eles ficam vigiando... aquele católico de verdade lá recebe vídeos, porque tem um grupo, né? E tem um grupo que recebe vídeos de denúncia. Então ele está denunciando o tempo todo. Então ele fica focado nisso. Aí você fala, tá amando a Deus? Bom, Deus vai medir todas as obras dos seres humanos. Essas obras serão pesadas. Por quê? Porque se a pessoa tá só olhando para isso, ela tá amando mesmo a Deus, ela tá olhando para Deus, ela tá com a cabeça só ocupada nisso. Então a gente não fica buscando nada. É o próprio Deus. Entendeu? A gente não inventa da nossa cabeça uma oportunidade. Eu deixo ela bater na porta daquela pessoa e falar um monte de coisa com ela. Eu vou lá na frente da igreja lá e vou chamar a atenção de todo mundo lá. Eu vou fazer um vídeo, né? Falando sobre isso. Não. É tudo na hora dele, na oportunidade que ele dá. Dentro do ambiente, do cerquinho que nós estamos. A gente não sai da ordem, porque senão a gente está saindo da vontade de Deus. A gente obedece o que Jesus dispõe. Quando alguém vem falar com você, quando é uma coisa que te dá uma liberdade para falar, depende da situação. É a situação que ele te coloca. Se não te colocar, muitas vezes você reza por aquela pessoa, né? Às vezes você escuta uma conversa de longe, mas você não está no meio daquilo ali. Tipo, ele não foi falado com você, então você reza naquela situação. Sei lá, você está passando e está tendo uma briga dentro do bar, né? Você vai entrar no bar e separar a briga, né? Então, assim, você está vendo aquela situação, é para você reparar, é para você ficar com Jesus, não com a pessoa, mas com Jesus, né? Então, assim, são as situações que ele proporciona. Até os vídeos que a gente vê,
Não é uma coisa assim também que a gente fica só procurando isso, né? Ele traz as situações, é a hora que ele mesmo coloca. Parece até que é uma curiosidade nossa, mas tem a hora que ele mesmo, como você fala assim, vamos lá dar uma olhada no que está acontecendo na Terra, né? Mas são situações assim que ele traz, né? Às vezes você está passando e de repente teve um vídeo que você sentiu que chamou sua atenção para ver aquele vídeo, né? Entendeu? Mas são situações assim que ele está proporcionando, sabe? Então, assim, e tudo que você faz para ele também, não é uma coisa humana. Aí, porque a Aline falou que precisa de alguém que continue tal coisa, eu vou lá continuar. Eu tinha isso, né? Porque tudo que eu ouvia eu queria fazer. Tudo que eu falava que precisava eu queria fazer. Eu tinha essa coisa, né? Pra mim é amor, né? Atenção. Mas aí é que tá, é olhar o humano, o material que Jesus está falando. Aí só porque ela falou que tem que fazer vídeo tal, deixa eu ir lá fazer. Né? A gente confunde as coisas e depois vai aprendendo, né? Porque Jesus ajusta a gente. Põe a gente no equilíbrio, né? Aí depois eu fui entendendo que não. Aí hoje não tem mais isso, né? Eu entendo que é ele mesmo que vai querer. E às vezes a gente também percebe quando uma coisa é para parar, né? Porque a gente vê assim que não... Aí fala, filha, já deu, foi um teste, não deu aquele fruto que eu esperava, né? Vamos partir para outra coisa. E você espera, né? Então, assim, aí tem as coisas ordinárias que ele põe assim, né? Da ordem. Tema, né? E ele vai. Aí tem coisas que ele vai claramente te falando, filha, continua isso, né? Você tem que continuar esse vídeo, tem que dar continuidade nisso, né? Então, assim, as coisas que ele mesmo vai. E também ele que dá o tempo, ele que dispõe o tempo, ele que dispõe o momento, a circunstância, né? Então, assim, por um amor muito grande por ele, você quer, né? Mas, assim, tudo tem uma ordem, tem um momento. Né? E você vai ficando atenta a isso. Quando você vai vendo os sinais que ele vai dando, te dispondo. E você vai correspondendo a isso. Então, assim, não tem que ser atos verdadeiros. Não pode nem ser assim. Por que não pode ser assim? Ah, porque a Aline comentou que ela tá... Que alguém podia continuar tal coisa para ela. Sei lá, ela comentou assim. Aí a pessoa já entende tudo errado. Que alguém podia continuar o que ela não parou. Aí a pessoa vai lá e... Mas não é um amor verdadeiro, não é uma coisa assim, direta. Que você viu realmente Deus te impulsionando. Você faz movido por um humano. Tem que tomar cuidado, né? Então, essas coisas assim. Então, tudo assim também é para falar. Não é uma coisa, uma violência que você vai fazer. Você respeita a liberdade das pessoas. Entendeu? Então, assim, você não sai expondo, assim, umas coisas assim, entendeu? Então, assim, são coisas que é tudo dentro das oportunidades que Deus dá. Você vai percebendo que é Ele que está te pedindo aquilo, que é real, sabe? Entendeu? Pode vir alguém até você e falar, fulano, seria bom você começar tal coisa. Aí sim, você vai ver que Jesus está te pedindo, sim, né? Ô fulano, será que você pode fazer tal favor, né? Sei lá, minha mãe liga e fala, filha, eu tô precisando da sua ajuda aqui, entendeu? Agora eu vou ficar ligando lá em casa e falando, alguém aí precisa da minha ajuda? Entendeu? Como que a divina vontade que dispõe ser uma coisa boa e ordenada, você sabe na hora que a vontade de Deus, cuidar da sua mãe é ordem. É a palavra de Deus, honrar pai e mãe. Então, assim, sua mãe, né? Minha mãe ligou e falou, filha, tô precisando da sua ajuda aqui em casa. Entendeu? Então, assim, são coisas assim, né? Que você vai vendo, né? Que é, entendeu? Amém?